Entendi. Agora, você comentou aí, não deu para ouvir bem, a relação com o Wagner também vem dessa época, é isso? Não, porque o Wagner ele era comandante de navio, né? Mexia com esses troços todos, ele sabe disso. Viu até os negócios lá no norte, no Rio Grande do Norte, aquele negócio dos navios encalhados, tem muito daquele lá que deve ter sido ele que colocou. Tem coisa nesse sentido. Ele sabe disso, ele lembra disso. Ele lembrava dele dentro da sala do capitão, sabe? O capitão do barco. O negócio todo lá. Não é fácil. Valdo, quando você foi escravo, foi no Brasil, né? Pela loja. É mais ou menos, né? Porque a escravatura começa na África, para depois desembocar no outro país. Primeiro sai da África. O negócio é esse. Agora, veja só, eu sou de Minas Gerais, mas tem coisa que eu não gosto. Por exemplo, eu não como couve, mas em compensação, eu sou vidrado em tutu de feijão. Você está entendendo? Vocês já viram eu comer lá essas coisas? O negócio de tempero, as coisas. Por exemplo, a outra é esse prato que eles fazem muito de peixe, né? Pirão? Pirão também, eu acho que tudo isso aí tem influência. O feijão é de origem africana, né? Pois é. É uma situação. Agora veja, um monte desses chineses todos estiveram na África, né? Não foi só eu, não. É muita gente, entendeu? Agora, com o passar do tempo, isso é bom, né? Para mostrar a realidade da coisa. É a vida. A experiência. Agora, alguma coisa sempre deixa, você guarda, você conserva. Isso pode esclarecer muita coisa para a gente. Eu, por exemplo, eu nunca tive problema desse negócio de etnia, de raça, sempre achei isso burro. Tinha uma família lá em Monte Carmelo que era muito de nariz arrebitado. Eu já contei isso aí uma vez, eu acho, aqui no início. Então que o colega lá me chamou porque queria que eu desse uma de mão no trabalho que eu estava fazendo em casa lá do grupo escolar. Eu fui e vi que a família estava me olhando, não gostou. Eu branco, igual eles, tal. Agora a casa do homem lá tinha uma escada enorme, era mais alta. Para você entrar, você tinha que passar por aquela escadaria até chegar na porta principal. Agora, eu quando cheguei em casa, falei assim, minha mãe, fui lá na casa do fulano, lá, aquela família, tudo estava me olhando assim de lado. Sabe, mineiro sabe dessas coisas, menino, ainda mais eu que era extrovertido, conhecia todo mundo da cidade, andava por todo lado. Eu nunca vi ninguém assim, contra. Eu falei assim, isso chama hostilidade, meu filho, não vai lá mais não. Agora, se o menino quiser, traz ele aqui, você ensina para ele aqui em casa. Que assim, se criar problema, vai criar problema para ele, não vai criar problema para você. Porque se o pai ficar sabendo que ele esteve na nossa casa, é capaz dele achar ruim. Agora, vocês vejam, isso entre brancos da minha terra, daquele jeito. Eu falei assim, e que coisa, como é que existe esse negócio? A minha mãe falou assim, isso é muito mais sério. Então, aí eu comecei a ver uma série de fatos que haviam, tal, que não era fácil. Uma das coisas, por exemplo, que me criaram problema, que eu custei a entender, foi quando apareceu lá um pastor protestante, e ele trazia tudo que ele comia, tudo que ele bebia de fora. Ele não tomava água nenhuma de Monte Carmelo, não bebia nada, não comia a maioria das coisas. Agora, ele é de origem americana. Aquilo eu custei a entender por que era. Aí já era outra situação. Eu lembro como se fosse hoje o processo desse juiz. Ele não ficou muito tempo lá. Não era juiz, mas ele era um cara assim, ele era pastor mesmo da igreja, sabe? A que havia lá. Mas ele tinha contato com os intelectuais, né, da terra, aquele negócio todo. Mas isso também eu custei a entender. Agora, com o tempo é que eu fui entender, né? Ele estava com medo de pegar os vermes lá do povo, a situação, tifo, isso e aquilo. Veio dos Estados Unidos, estava tudo alterado, né, com as coisas. Então ele tinha água mineral dele, trazia tudo, aquele monte de coisa. Uma mudança enorme. Agora, menino fica observando tudo que é novidade. Aquilo foi uma novidade. Eu não entendi nada. E ninguém estava...
com capacidade para me explicar. Passaram muitos anos até entender tudo aquilo. No início você não estou entendendo, eu não sei se eu penso mal do homem ou se penso bem, porque eu não sei o que é isso. Entende? Com o tempo é que eu fui entender. Havia as duas coisas, né? Tinha cor para pensar mal, tinha cor para pensar bem dele, né? De modo que isso tudo faz parte da vida humana, é o processo da conviviologia, né? Que nós temos que estudar. Agora, problema de raça, cor da pele, etnia, isso tudo é uma bobajada danada. É um atraso de vida das piores coisas que tem. E é isso que tem dado a maior parte das guerras por aí, né? Porque as guerras todas, antes de mais nada, é um processo de poder étnico. Não é isso? Valdo, dentro da lógica da serialidade das vidas, o que faz uma pessoa vir muitas vidas como escravo? É afinidade ou é uma lógica evolutiva? Não, é a lógica evolutiva do processo de errar. A maioria porque errou. Então ela vem para consertar. Foi algoz, vira escravo. É a vítima. Agora, outra coisa, lá pelas tantas, aquilo também é um processo de você fazer assistência. Aí é que entra o problema da assistência. Na questão do zero, chegou num certo ponto que ele começou só a funcionar na assistência. Ó, tem um aqui, africano, já descendente de africano. Poderia expandir essa condição da escolha somática e da etnia como fator desafiador para o desenvolvimento da ProEx? Sim. O problema todo é o seguinte, por exemplo, quem está falando aqui é um dos nossos que eu toquei no assunto aqui. Tá? É preto, tá certo? O problema todo é o seguinte, eu quando fui estudar para ser preto, eu queria para vir já por baixo, porque aí já ia bater o meu processo de orgulho, de condição, etc. Tal. Mas eles acharam que isso ia tolher determinados. Pensando bem, o trabalho que eu fiz, por exemplo, para fazer o projeciologia, participar dessas instituições, se eu fosse preto, as portas estavam fechadas em alguns lugares, não dava. Então, nisso aí, eles estavam certos, quando me deram o contra. Você está entendendo? Uma outra coisa, se fosse, eu teria que arranjar outro lugar. Talvez eu fosse nascer na família da Ziza, qualquer coisa, ser irmão dela, uma coisa qualquer. Entendendo? Eu não sabia, né? Não sabia o que ia acontecer. Agora, então, o problema da escolha somática e da etnia é... Por exemplo, no seu caso, uma pergunta que você pode fazer para você é o seguinte: você é muito extrovertido, você é alegre, você tem um bom temperamento, essa coisa toda. Agora, será que sempre foi assim? Como é numa condição contrária? Como é que seria a condição contrária? Então aí entra o processo da vaidade, do orgulho, do egoísmo, tudo para a pessoa selecionar como é que ela veio. Agora, no seu caso, pode ser que isso aí foi para te ajudar, né? Então a cor da pele, às vezes, ajuda. Agora, de qualquer maneira, no seu caso, é igual o caso do Pelé, por exemplo. O Pelé e outros assim que eu conheci. Namorada, mulher, etc., às vezes é branca. Então mostra que a pessoa está saindo do processo ou tem alguma coisa com isso. Você, por exemplo, a sua dupla, quase sempre é o seguinte, ele é preto, ele escolhe uma loura. Isso é muito comum, entende? Então, no seu caso, tem esse aspecto para você estudar, pensa bem. É tudo uma coisa para a gente pensar. Valdo,